Pessoal, graça e paz. Eu estou prestes a reinicializar a minha vida. Eu vou apertar o Ctrl, o Alt e o Del. E aí? Quer acompanhar essa jornada comigo? Clica aí junto comigo. Ctrl, Alt, Del e vamos lá. Oh! Reinicializei minha vida. Glória a Deus por isso. Vida nova, nasci de novo. Você acredita que tem jeito de você dar um Ctrl Alt Del na sua vida e reiniciar a tua vida do zero? Mas precisa nascer de novo? Eu queria trocar uma ideia com você a respeito de coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses últimos tempos, e eu sei que na sua vida, assim como na minha, tem algumas coisas que são dolorosas, sabe? São sofridas, são angustiantes, são coisas que a gente sofre demais. E eu queria dar um rápido testemunho para você sobre a minha vida, uma fase da minha vida, onde quem provocava as dores, as angústias, os sofrimentos, era eu. Eu era a pessoa que causava a maior dor na minha família, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas. Bom, mas eu quero te dizer que um dia eu tive a oportunidade de apertar o Ctrl, o Alt e o Del na minha vida e tudo mudou radicalmente. Por isso eu quero encher o teu coração de esperança com essa mensagem. Assim como eu fui abençoado, eu gostaria que você também fosse tremendamente abençoado com essa mensagem. Amém? Até 2009, eu era um cara normal, sabe? Eu era um cara que vivia atrás de dinheiro, eu vivia atrás de prazer físico, eu vivia atrás de diversão. Eu, com a minha formação acadêmica, eu tomava minhas decisões, todas elas completamente baseadas na razão, no raciocínio, na lógica humana, o tempo todo, minha vida toda, tomando decisões dessa forma e levando a vida na busca dessas coisas que preenchessem as minhas cobiças, os meus anseios, os meus desejos, né? E aí o que aconteceu? Eu estava caminhando para mais uma separação na minha vida. E aí nessa fase, era uma fase onde já minha esposa estava sofrendo, minhas filhas estavam sofrendo com tudo isso. E aí, nessa época de dor, de sofrimento, de angústia, a minha esposa teve a oportunidade de apertar um Ctrl Alt Del na vida dela, sabe? Ela teve um encontro com a graça. E a graça não é uma pessoa, não é a Maria das Graças, que a gente costuma chamar carinhosamente de graça, mas é uma graça que ela no lugar assim de refúgio dela, no lugar assim que talvez a gente fosse comparar como o fundo do poço da vida dela. Eu não sei qual é o fundo do poço da tua vida, mas ali ela começou a chorar e ali ela começou a falar o nome daquele que é a graça. E ela disse assim: Deus, eu não aguento mais, eu não tenho forças mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei nem o que fazer com a minha própria vida, e
eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução para a minha vida. E ela, chorando, no meio de lágrimas, ali no banho, e ali ela teve um encontro com a graça. Ali ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Ali Deus começou a se apresentar para ela. E ali, naquela fase, naquela época, mesmo separados, a gente ainda conversava. E ela chegava para mim e falava assim: César, ou melhor, ela falava assim: amor, você sabe que eu não sou louca, mas está acontecendo uma loucura na minha vida. Eu falo algumas coisas para Deus na noite anterior e no dia seguinte respostas acontecem na minha vida. E nesse meio tempo, onde ela começou a ter um encontro verdadeiro com Deus, coisas extraordinárias, do nível de bater papo a respeito de passarinhos na rua, voando ali. Sabe, sinais assim, do tipo, ela não entendia, sabe, mulher com cabelo, você sabe muito bem que não pode molhar, depois que passou o secador, aquela coisa toda, escovou tal, não pode pegar, nem imaginar em pegar uma umidade, né? Uma garoa, senão o cabelo... Então assim, aí ela tinha tomado banho, tinha passado escova, secado o cabelo, tudo, já estava lá se preparando para dormir. Aí disse que dava uma vontade doida de ir tomar banho de novo. E aí ela ia tomar banho de novo, mas por quê? Porque Deus estava chamando a Carla para ter mais um bate-papo, mais um relacionamento, mais alguma conversa que ele queria ter com ela. Então, aquele relacionamento começou a completar tanto, mas tanto o coração dela, que o que antes no pensamento dela era: o César, ou no caso eu era aquele que ia dar segurança para ela, eu era o provedor dela, eu era aquele que ia trazer comida para casa, eu era aquele que ia trazer um convênio de saúde, um transporte, uma companhia, alguém para bater papo, sabe? Para ela é como se eu fosse Deus. Só que o encontro com a graça trouxe para ela, sabe qual convicção, qual certeza? Que mesmo que eu não voltasse, ela teria o coração dela preenchido por um Deus que era necessário e suficiente para ela. Porque chegou uma época que ela dizia para os amigos, para aqueles que estavam convivendo com ela, assim: eu não quero ver o César nem pintado de ouro na minha frente. Só que o que veio ao coração dela, através de uma amada irmã da igreja, foi: Carla, eu te entendo. Eu entendo o que você está passando, o que você está vivendo, mas você perguntou para Deus qual que é o plano dele, qual é o desejo dele, qual é a vontade de Deus? E aí ela disse assim: não perguntei. A gente tem que perguntar? Ela disse: sim, a gente precisa perguntar qual é a vontade de Deus, esse Deus que você está conhecendo. Ela falou: tá bom. Então, antes que ela perguntou e ela sentiu no coração, porque inclusive antes da resposta ela falou para Deus assim: ó, se for da tua vontade que o Senhor restaure o casamento, o Senhor vai ter que desmontar muita coisa no meu coração, porque eu não quero. Agora, se o Senhor quiser, então o Senhor vai ter que ter 2 trabalhos.
quebrar esse ódio que eu tenho dele e recolocar um amor no meu coração pelo César. E eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes o que pode parecer impossível na sua vida, Deus ele é especialista em transformar o impossível aos nossos olhos numa realidade para as nossas vidas. Ele é especialista nisso. E foi o que aconteceu. Ele fez esses dois trabalhos no coração da Carla, da minha esposa. E como ele é Deus, ele foi muito além, ele fez muito mais. Ele trouxe tanta abundância de bênção na nossa vida que ele é Deus. E aí, o que foi acontecendo? Porque, para mim, eu era o cara que a Bíblia fala, o cara que não conhece Deus, ele está morto. O cara que está longe da graça e da glória de Deus, ele está perecendo. Então, o que a Carla falava para mim, o que minha esposa falava para mim naquele período que a gente estava separado, para mim era loucura. Então, deixa eu te falar a respeito da palavra, o que ela diz a respeito disso. 1 Coríntios 1:18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então o que acontecia? De um lado, para mim, que eu estava perecendo, estava morrendo espiritualmente, porque eu não conhecia Deus ainda, aquilo tudo que estava acontecendo na vida da Carla, apesar dela falar para mim assim, você sabe que eu não sou louca, né? Para mim era loucura. Só que para ela que conhecia Deus, o que para ela é? Para ela é o poder de Deus que vem sobre a vida daquele que ainda não conhece a Deus e muda e transforma e faz o impossível virar uma realidade. Então eu quero já ir acalmando o teu coração, porque o que para você é angustiante, para Deus, muitas vezes, assim como aconteceu na vida da minha esposa, é só uma oração sincera, é só um clamor sincero. E dizer assim, Deus, eu não dou conta. Papai, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar o meu coração. Vem e me socorre. Bom, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que no meio dessa loucura toda, coisas começaram a acontecer na minha vida, sabe? Aquele cara com a mente formatada, dentro do raciocínio, dentro da lógica, dentro da razão, coisas fora do meu controle começaram a acontecer. Coisas que estavam todas elas caminhando para que dessem certo, inexplicavelmente começaram a dar errado. E aí eu comecei a olhar para aquelas coisas e falei assim, cara, eu acho que eu faço uma ideia do que está acontecendo. Eu acho que é aquele tal de Deus que a Carla conheceu, que só pode ser. Para acontecer o que está acontecendo é inexplicável. Então, chegou um dia também que eu cheguei ali no consultório que ela trabalhava e falei assim, eu precisava ter uma conversa com você. E ela olhou para mim assim e falou assim, eu sei o que você quer e você pode correr atrás. Eu estava querendo falar com ela sobre divórcio, sabe? Sobre separação na papelada mesmo, formalizar, né? Só que eu não tinha falado nada com ela e ela falou que ela já sabia. Aí ela falou assim para mim, pode correr atrás dos papéis,
Pode trazer, a hora que tiver tudo pronto, traz aqui que eu assino. Aí eu com aquele meu zoinho fechado assim, eu abri os olhos assim e falei assim, é mesmo? Aí eu falei assim, só que eu quero resolver tudo isso com um advogado da minha confiança. Ela falou, pode chamar o advogado que você quiser, para mim não tem problema. Eu só quero te falar uma coisa, ela me disse. Todo o dinheiro que você vai gastar, todo o tempo que você vai levar, toda essa parte aí legal, pode fazer. Só que Deus já me falou que Ele vai restaurar o nosso casamento. Aí eu olhei para ela, falei assim para ela, sério? Ela falou, eu tenho certeza, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E eu ainda com aquela confusão na minha cabeça, né? Mas já começando a ficar meio estranhando a situação, as coisas que estão acontecendo na minha vida, né? Aí, um belo dia, sabe essa escritura que a gente acabou de ler, que a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Alguém um dia veio falar para mim sobre essa mensagem da cruz. E aí, querido? Aí eu tive um encontro com a graça. E eu fui atropelado por esse caminhão, cara. Eu fui atropelado e eu não saí bem. Eu não saí bem porque assim, cara, quando você topa com um caminhão vindo de frente para você, e aí é difícil de você sair sem um arranhão, é difícil de você sair sem uma fratura, sabe? É difícil de você sair ileso de uma trombada como essa. E o nome do motorista do caminhão era Jesus Cristo. E aí eu tive encontro com o que ele fez por mim, sabe? Eu tive encontro com um cara pregado em uma cruz e ele falou assim para mim, César, eu estou fazendo tudo isso porque eu te amo. César, eu estou morrendo por você porque através disso que eu estou fazendo, eu vou liberar o caminho de volta para o Pai. Eu vou liberar o acesso para Deus. Você vai ter a chance de voltar para Ele. Aí, eu olhei para mim, sabe? Eu olhei para mim e falei assim, cara, quem que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um cara que não vale nada, tô vendo um cara que é pecador, tô vendo um cara que faz a família sofrer, a esposa, as filhas. E, cara, eu não mereço isso. Não mereço esse favor, eu não mereço esse sacrifício. Eu não sou merecedor desse sacrifício, eu não sou merecedor desse amor inexplicável. E aí eu comecei a chorar, mas eu chorei foi muito, sabe? E eu lembro que eu esmurrava o chão e eu falava assim, cara, eu não sou merecedor disso. Não sou merecedor disso. E o que eu estou tentando explicar hoje, querido, querida, é que isso é graça. É um Deus que desce
da sua majestade. Desce do seu trono, se livra de todo o seu traje real e vem levar uma vida aqui na terra. Não comete pecado nenhum. E pelos princípios e pelas leis estabelecidas pelo Criador, o Todo-Poderoso, ele cumpre. Ele passa pelo castigo que eu merecia e toda a humanidade merecia. Por quê? Porque ele quer fazer a vontade do Pai. Porque ele quer ver o coração do Pai feliz. E fazer a vontade do Pai é o que queima no coração dele. E essa é a graça. Quando você olha para o tamanho do amor de um pai que entrega o próprio filho e o filho se oferece em sacrifício em favor de alguém, e aí quando a gente olha para a gente e a gente reconhece orgulho, vaidade, cobiça, egoísmo em nós, e a gente fala assim, cara, eu não mereço isso. Isso traz para a gente uma coisa que eu hoje chamei de Ctrl-Alt-Del, sabe? Isso traz em nós a revelação dessa obra, a revelação desse amor, a revelação desse plano perfeito de reconciliação da humanidade com Deus, traz a oportunidade para mim e para você de reinicializar a vida. E aí, o que eu queria compartilhar com você com essa mensagem é o seguinte: tem muita gente que teve a oportunidade de reinicializar a vida, de apertar o Ctrl-Alt-Del na vida porque teve revelação da graça. E essas pessoas, diante de uma obra tão grandiosa que nós não merecemos, elas passam a mudar de vida no sentido de que existe uma gratidão tão enorme, tão gigantesca no coração dessas pessoas, que a vida delas, o combustível da vida delas, o alimento da vida delas é fazer a vontade do Pai. Porque quando essa graça ela preenche a vida de uma pessoa que renasce no Espírito, que é trazida de volta à vida e vida eterna para junto de Deus, essa pessoa ela passa a ter as leis do Senhor, os princípios do Criador escritas no coração. E quando estão escritas no coração, a vida é a resposta de gratidão dessas pessoas. Essas pessoas elas são tão gratas que a vida delas é priorizar a vontade de Deus no dia a dia. Porque se há alguém que nos faz sofrer, os olhos passam a ser tingidos pelo sangue daquele que se sacrificou por nós. E a gente passa a olhar essas pessoas com o amor de Deus. Então, sofrimentos, angústias que nós vivemos na nossa vida passam a ter uma visão nossa, de dentro para fora, conforme o jeito que Deus olha, com amor, com misericórdia, com compaixão, sentimento de piedade, sentimento de desejar que qualquer pessoa tenha a chance de dar de cara com esse caminhão que se chama graça.
E a palavra fala que se essa trombada com o caminhão da graça te trouxer dores, te trouxer sofrimentos, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se há um sofrimento, se há uma dor, se há uma angústia, e nisso o Senhor ele encontra um coração que ama a Ele, aquelas coisas vão cooperar para que a gente seja modelado no caráter e no temperamento do Filho, no temperamento de Cristo, no caráter de Cristo. Por isso que muitas vezes dói, mas é para o nosso bem. Por quê? Porque nós estamos sendo conformados com o caráter e o temperamento do Filho de Jesus. Então, o que são essas três teclas que eu queria trazer para a tua vida hoje, para que você e eu, a gente compreenda melhor a graça de Deus? Primeira tecla, control, que é o controle, né? Controle nada mais é do que receber, se convencer de que existe um Deus que ama você e eu e toda a humanidade com tanta intensidade, e Ele nos amou primeiro, porque nós não seríamos capazes de amá-lo. Então Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Para quê? Para que através dessa manifestação do amor de Deus, através do sacrifício do Filho, sacrifício voluntário do Filho, sacrifício oferecido pelo Pai e voluntário por parte do Filho, nos dá o caminho de volta para Ele. Porque do jeito que, por exemplo, na minha história eu passei para você que eu vivi uma vida normal, correndo atrás de dinheiro, prazer físico, diversão, resolvendo as minhas decisões através de razão, de lógica, de raciocínio. Essa era uma vida onde quem era o Deus da minha vida? Eu mesmo. O Deus da minha vida era eu. Então, através do amor de Deus, Ele nos dá a oportunidade de Ele ter esse controle. A tecla control, a gente passa essa tecla do control para Ele. Porque a gente fala para Ele assim: Senhor, eu não quero mais tomar as decisões sem saber qual é a tua opinião, qual é a tua decisão, qual é a tua vontade. Então a tecla control, o controle, passa para Ele, não é mais nossa. Essa tecla aqui eu vou basear ela em Efésios 2, 4 a 7. A palavra diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Amém? Segunda tecla, tecla Alt. Tecla Alt, o nome dela, ela é assim porque ela se chama alternativa. Então, o que eu quero dizer com essa tecla Alt aí? É como se ela representasse todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos, a gente costuma dizer, bagagens que vêm na nossa vida. Deus, Ele nos dá determinadas
habilidades, determinadas facilidades com algumas coisas. Então, nós já viemos com algumas características em nós. Então, nós temos esse tipo de bênçãos, nós temos dons espirituais que o Espírito Santo distribui para cada um de nós conforme a vontade dele. Nós temos uma infinidade de bênçãos, nós temos nossos pais, nós temos nossos filhos, nós temos nossos amigos, nossos parentes, emprego, escola, colégio, faculdade. Não tem como listar. No meu quarto, por exemplo, eu tenho uma janela. Aquela janela, para mim, é como se fosse um quadro. E todas as tardes eu tenho uma nova pintura de Deus ali, no meu quadro. Aquele quadro, ele nunca repete a imagem. Sempre tem uma pintura nova do pôr do sol, todos os dias. Então, se você parar para contemplar a criação, é algo assim que você começa a ficar extasiado, com tamanha criatividade, com tamanho zelo com que todas as coisas foram feitas e permanecem diariamente. Então, eu quero basear essa tecla Alt através do texto de Romanos 5, de 20 a 21. A palavra do Senhor diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça, nós temos uma alternativa de viver uma vida diferente da qual a gente vivia. Por quê? Porque nós passamos da morte para a vida. E essa é a grande alternativa para as nossas vidas. Terceira tecla, tecla Del, que significa delete. A graça, querido, é uma vez salvo, e quando a palavra fala que você é salvo, é quando você crê com o coração em Deus e você declara com a tua boca que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas o crer com o coração te leva a uma vida de reconhecimento, de temor ao Criador do universo, de todas as coisas. Então, uma vez salvo, a graça, ela é o poder desse Deus. Ela é aquela que nos sustenta. A graça, ela nos capacita a viver uma vida onde a gente pode deletar os pecados da nossa vida. A gente tem o poder de Deus, a capacidade de Deus para deletar os pecados da nossa vida. Então, é Ele que nos concede esse poder. É através da graça que Ele nos capacita a viver uma vida onde a gente escolhe se afastar do pecado, deletar o pecado das nossas vidas e ainda sermos empoderados para ajudar pessoas. Muitas vezes, os sofrimentos pelos quais nós passamos, nós vivenciamos, e o Senhor vem com graça e nos tira de lá, nos resgata daquele lugar, você vai ver muitas pessoas que vão se achegar na tua vida com os mesmos problemas que você sofria, mas você foi resgatado pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Você foi tratado pela graça dele e você agora está sendo capacitado e empoderado para quê? Para ajudar pessoas que estão vivenciando problemas pelos quais você já passou. E você pode dizer para essa pessoa: eu sei o que você está passando, só que Deus
me ajudou a vencer e eu quero te ajudar. E eu quero ser um canal de bênçãos do Papai na tua vida, porque eu quero que você conheça, eu quero que você tenha um encontro com essa graça. Então, queridos, são essas 3 coisas que eu queria trazer ao teu coração, assim como o Senhor colocou no meu. Existe um Ctrl Alt Del para você e eu e muitas pessoas poderem apertar essas 3 teclas e conhecerem a graça do Pai que é derramada sobre toda a terra, sobre todas as criaturas, sobre todas as pessoas. Amém? Eu queria orar com você. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem, papai. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá para podermos apertar as 3 teclas para reinicializar a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, pela obra que o Senhor planejou no teu coração de resgate, de mudar a nossa forma de viver, nos trazer da morte para a vida, nos dá a oportunidade da gente ressuscitar junto com o teu Filho Jesus Cristo, pela graça que o Senhor derrama, Senhor. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus da graça, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro e peço, Pai, para que essa mensagem, Pai, possa tocar muitos corações, assim como o Senhor tocou o meu. E isso sirva, meu Pai, para alegrar o teu coração, porque a tua graça há de tocar a vida de inúmeras pessoas, papai, para que a glória seja tua e a tua glória seja derramada sobre as nossas vidas, Pai, para que a gente possa ter o privilégio e a honra de vivermos ainda nesta vida, cheios da tua graça e cheios da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Você já está inundado pela graça do Pai. Amém? Um beijão no teu coração. Deus te abençoe.